Olá pessoal! Nesse vídeo, nessa aula, nós vamos falar sobre matrizes em C. Eu faço questão de frisar que é em C porque pode ter um comportamento bem diferente em outras linguagens de programação. Mas o fato é que eu quero explicar para vocês como funcionam aquelas matrizes que nós vamos usar para preparar terreno para que no futuro a gente venha conversar sobre alocação dinâmica. Mas vamos lá, vamos começar. Nessa aula nós temos aí 5 tópicos. Basicamente vai ser dividida em 2 ou 3 vídeos essa aula, tá? Ainda não viu quantos vídeos precisaremos, mas certamente os 2 primeiros tópicos serão cobertos neste vídeo. Então vamos lá, vamos motivar o uso de matrizes. Vamos pensar no seguinte exercício. Você tem que fazer um programa para ler as notas de 4 provas para 50 alunos de uma turma e calcular a média do aluno e média da turma. Bom, beleza, né? Tranquilo, a gente consegue ler aí 4 notas de 50 alunos com uma certa facilidade. Qual que é uma solução possível? Vamos criar 4 vetores. O vetor que tem as notas da primeira prova, o vetor que tem as notas da segunda, e assim sucessivamente, né? Num total aí de 4 vetores, cada um com 50 posições. Ou seja, cada vetor armazena a nota dos 50 alunos para aquela avaliação, para aquela prova específica, tá bom? Nada de especial. A gente resolve isso aqui fácil. Então tá aí, ó, o que nós vamos fazer, né? Eventualmente eu posso ter um vetor, que eu estou chamando aqui de aluno, ó, destacando aqui em vermelho, né? Que vai ser o vetor com o dado do aluno, o nome do aluno, por exemplo. E aí nós temos o vetor com a nota da prova 1, nota da prova 2, da prova 3, da prova 4, e eventualmente um último vetor aí para calcular a média de cada aluno. E pronto. Não tem muito segredo mais não, né? Desta forma, nós conseguimos resolver esse exercício. Mas e se a gente fosse armazenar 100 notas? Perceberam, né? Com 4 notas, ok, a gente até se dá o trabalho de criar 4 vetores, mas e se eu tiver 100 notas? Nós vamos criar 100 vetores? A gente já viveu uma situação parecida com essa aqui, né? Eu já mostrei para vocês um exemplo em que ocorria algo muito parecido. A diferença é que agora eu estou falando de 100 vetores e não de 100 variáveis, não é isso? Pois bem, tá aí. Como fazer isso? Nós não vamos criar 100 vetores com 100 nomes diferentes, né? Pelo amor de Deus, não vamos fazer isso não. Nós temos aí uma solução muito mais elegante que resolve essa situação para nós, que é o tema da aula de hoje. Então essa solução o que é? É claro, é o uso de matrizes, né? Então o que a gente vai criar? Uma matriz, que pode ser visto mesmo como uma tabela, na verdade, em que nós teremos 100 colunas e 50 linhas, né? Então eu sei a nota, por exemplo, do aluno 1 na avaliação 2. Está aqui, ó, a nota foi 5. Percebem como funciona, né? Do aluno 0 na avaliação 1, a nota foi 6. E assim eu consigo descobrir a nota de qualquer aluno em qualquer avaliação, né? Utilizando essa estrutura de dados que nós chamamos de matrizes, tá? Então a ideia é essa, né? Então aqui eu posso ter um número qualquer de colunas, um número qualquer de linhas, e dessa forma eu consigo armazenar uma grande quantidade de dados. Uma vez que nós motivamos, né, para que matrizes? Ficou bem claro. Está aí um exemplinho que justifica o uso de matrizes, né? Uma vez que a gente sabe o que é uma matriz, né, mais ou menos, a gente sabe para que nós vamos usar, vamos definir isso olhando para a linguagem de programação C. Então vamos lá. Então, matrizes são variáveis compostas homogêneas. Esse homogênea, que é a palavrinha que está aqui, ó, quer dizer que, na verdade, a matriz vai armazenar sempre conteúdo do mesmo tipo, tá? Assim como acontecia com o vetor, né? Então, essas variáveis compostas homogêneas correspondem a um conjunto de elementos do mesmo tipo e que compartilham o mesmo nome. Nada de especial, né? Cada um dos elementos é unicamente identificado por um índice que especifica a sua localização dentro da estrutura. No caso de matrizes, eu vou ter mais de um índice, né? Então, esse número inteiro que representa o índice, e no caso de uma matriz, né, nós vamos ter aí, dependendo do número de dimensões da matriz, 1, 2, 3 ou 4 índices. Por exemplo, aquela tabela que eu mostrei, né, que é uma matriz ali de 2 dimensões, nós vamos precisar de 2 índices. Um para identificar a linha e outro para identificar a coluna. Perceberam como isso funciona, né? Então, essas variáveis compostas homogêneas, elas podem ser unidimensionais, ou seja, uma dimensão apenas, nós chamamos aí de vetores, ou pode ter várias dimensões. E aí nós usamos o termo matriz, né? Uma matriz
pode ter aí várias dimensões, tá bom? Aqui nós temos de novo uma matriz bidimensional, uma matriz de duas dimensões. E neste exemplo aí do slide, nós temos o quê? Uma tabela que tem, na verdade, m linhas, estão vendo aqui, por n colunas. Ou seja, essa matriz aqui tem um total aí, né, de 3 linhas e 4 colunas, totalizando, portanto, 12 células, né, 12 valores ali dentro, tá certo? Como é que nós fazemos para declarar matrizes? A boa notícia é que isso aqui é moleza, tá? É muito parecido com a declaração de vetores. A única diferença é que quando a gente declara um vetor, a gente coloca o tipo, por exemplo, int, char, né? É o tipo de dado que vai ser armazenado no vetor ou na matriz. O identificador, não é isso? O nome da variável. E aí vem colchetes e o número de elementos no vetor. Se for uma matriz, eu coloco abro mais um colchete e indico o número de colunas. Então aqui eu estou declarando uma matriz, né, nessa linha daqui, uma matriz de duas dimensões, em que aqui eu vou especificar o número de linhas e aqui eu vou especificar o número de colunas dessa matriz, tá bom? Lembrando que o sistema de indexação é o mesmo. Se eu tenho, por exemplo, 10 linhas, então eu vou ter da linha 0 até a linha 9. Tá? Sempre as linhas e colunas são numeradas de 0 até tamanho menos 1. Igualzinho acontece com vetores, nada de especial aqui, tá bom? Ok, tá aí um exemplo em que eu declaro uma matriz de nome notas. O tipo dessa matriz é um double, ou seja, cada célula da matriz vai conter um double. E neste exemplo aqui nós temos exatamente 100 linhas e 50 colunas. Perfeito? Então tá aí um exemplinho bem simples de como declarar uma matriz. E como é que eu faço para acessar o conteúdo de uma matriz? Ora, eu aposto que eu nem precisava contar isso para vocês, aposto que vocês já adivinhariam. Por quê? Porque é basicamente a mesma coisa que nós já fazíamos. Então eu coloco o nome da variável, colchete e o índice da linha, fecho o colchete. E aí colchete e o índice da coluna, fecho o colchete. Então antes nós tínhamos apenas um índice, agora nós temos dois, então nós precisamos indexar com a linha e a coluna, ou seja, índices de linha e índices de coluna. Vamos ver uns exemplos para isso aqui ficar mais claro. Olha aí na linha 2 desse código, né? Nós estamos imprimindo aqui algum valor do tipo double, então assumo que essa matriz notas é do tipo double. Estou imprimindo o elemento da linha 3 e coluna 10 dessa matriz, né? E aqui embaixo estou fazendo o quê? Estou multiplicando a posição IJ da matriz por 5. Ou seja, matriz na posição IJ recebe matriz na posição IJ multiplicado por 5. Então, aí dois exemplos bem simples de acesso, né, aleatório, acesso direto aos elementos de uma matriz, utilizando os índices que são basicamente os mesmos que nós já usávamos, não é verdade? Algumas observações muito importantes. Primeira delas, C e C++ não verificam o limite das dimensões de variáveis compostas. Então é muito importante que eu acesse índices válidos, tá? Então, se eu crio uma matriz 10 por 10, eu não posso acessar um índice na posição 20, 0, por exemplo, né? Ou na posição 10, 10. Uma vez que o tamanho é 10 por 10, eu tenho índices que vão de 0 até 9, não é isso? Então, é muito importante tomar cuidado, uma vez que as dimensões dessas variáveis não serão verificadas. Então, existe uma grande chance, existe aí um potencial enorme para cometer erros. E nós não queremos errar, obviamente, não queremos que o código falhe. Por isso, tem que ter muita atenção. Uma outra observação é que se uma instrução for feita com índices além do limite, ou seja, se eu não respeitar as dimensões da matriz ou do vetor, é bem possível que não ocorra nenhum erro de execução. E que a gente tenha aquela ilusão de que, pô, deu certo, funcionou. Bom, o que acontece? Como eu já mostrei para vocês na aula de vetores, né, esse índice ele é utilizado para acessar exatamente a posição de memória daquela célula, não é verdade? Então, se eu utilizar índices inválidos, nós vamos acessar uma posição de memória, possivelmente fora da posição de memória daquela matriz, ou seja, fora do bloco de memória reservado para o vetor ou para a matriz, e aí eu vou estar alterando coisas que eu não deveria alterar, ou acessando coisas que eu não deveria acessar. Isso é muito perigoso, tem um potencial enorme para causar tudo quanto é tipo de erro, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Por isso, é responsabilidade do programador, ou seja, de vocês, providenciar a verificação dos limites das dimensões das variáveis compostas, tá bom?
Ok, vamos lá para um exemplo, para ficar mais claro como que essas coisas funcionam, né? Então faça um programa que lê e imprime uma matriz 4x3, ou seja, uma matriz com 4 linhas e 3 colunas. Então vamos lá, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é criar a matriz. Como é que a gente faz para criar essa matriz? Nós já vimos alguns exemplos, né? Aqui eu quero reforçar alguns conceitos. O primeiro deles, observe que eu estou utilizando o define para definir os tamanhos da matriz. Por quê? Porque nós vamos assumir que esses tamanhos têm que ser constantes também, tá? Então, mn, as dimensões da matriz têm que ser valores constantes. Eu posso até colocar um número lá dentro, o que obviamente é uma constante, né? Ou posso utilizar um define ou até criar uma variável do tipo const. Ok. Tipo const não, né? Com o identificador const. Tipo inteiro, claro. Então, assumindo que esses defines já existem, aqui nós instanciamos uma matriz, ou seja, criamos uma matriz de nome matriz, do tipo inteiro, com m por n, ou seja, m linhas por n colunas, ok? Primeiro passo é criar a matriz, obviamente. O segundo passo é fazer a leitura dos dados. Para ler dados de uma matriz, nós vamos precisar fatalmente utilizar aqueles loops aninhados, né? Os laços aninhados que vocês aprenderam lá no começo, mais para trás na disciplina, né? Nem tanto no começo assim, mas enfim. Então aqui tem um exemplo. Nós vamos ter aqui, olha, observe na linha 2 um loop de i igual a 0, enquanto i menor do que m, né? M é o número de linhas, i mais mais. Depois vou ter um segundo loop interno, j, né, int j igual a 0, j for menor do que n, que é o número de colunas, j mais mais, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou ler o inteiro, né, e vou armazenar esse inteiro onde? No endereço de memória de matriz, na posição ij, tá certo? Então o i ali vai variar as linhas, o j vai variar as colunas, e eu vou acessar a posição ij, ou seja, exatamente aquela célula. Isso aqui, claro, pensando numa matriz de 2 dimensões, tá? Um pouquinho mais para frente, ainda nessa aula, nós vamos falar de matrizes com mais de 2 dimensões. Por hora, o importante é que vocês entendam como isso daqui funciona, tá? Como fazer a leitura de dados numa matriz. E como é que a gente imprime? A mesma coisa que ler os dados. Eu vou precisar de 2 loops aninhados, 2 laços aninhados aqui, né? Vou ter a variável i variando a linha, a variável j variando a coluna, e vou imprimir o elemento da matriz. Algumas observações. Notem que no printf aqui, ó, eu coloquei %d e um espaço, tem um espacinho aqui. Por que esse espaço? Porque eu vou imprimir o número inteiro, que está naquela posição da matriz, e vou dar um espaço para imprimir o próximo, né? Senão vai ficar aquele monte de número colado, a gente não vai saber o que está sendo impresso de verdade, né? Então, eu vou imprimir todas as colunas numa mesma linha, separadas por espaço. Quando terminar a impressão daquela linha, ou seja, imprimir todas as colunas da linha, nós vamos imprimir um /n, que é justamente para forçar, né, a quebra de linha para que a gente imprima a linha seguinte. Então é importante colocar esse printf /n aqui, caso contrário a gente vai imprimir uma porção de números em sequência sem dividi-los em linhas diferentes, gerando aí algo difícil de ler e identificar, tá bom? Ok, tá aí o código completo, né? Então os defines lá em cima, agora eu incluí o método main. Faltou fazer os includes, mas eu os ocultei de propósito para reduzir um pouquinho o tamanho do código. Então, obviamente, tem o include stdio.h, né? Por conta das funções scanf e printf. E aqui dentro nós temos declaração da matriz, captura de dados, que é exatamente o código que a gente viu. Qual a diferença é que aqui nós estamos imprimindo também uma mensagem, né? Para o usuário saber o que ele tem que digitar. E depois a impressão da matriz fazendo ali a quebra de linha entre as linhas, para ficar uma coisa bem bonita, né? Tá aí, exemplo concluído com sucesso. E como é que a gente faz para inicializar uma matriz? Ora, o jeito que eu vou mostrar para vocês a princípio, que é esse código que está aí, é talvez a forma mais utilizada por mim, pelo menos, né? Enfim, o que você faz? Você vai criar a sua matriz, tá? E aí vai percorrer cada célula dessa matriz e inicializar com aquele valor que você quer começar. Então, nesse exemplo aqui, nós estamos inicializando a matriz com o valor 0, tá certo? É claro que existem outras formas de fazer isso, e é justamente essas formas de fazer que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Eu posso inicializar uma matriz durante a declaração, num processo que é totalmente igual, é semelhante àquele que nós fazemos com vetores, tá? Tem uma ou outra diferença que eu posso incluir ou não. Vamos entender isso aqui. Neste exemplo, eu estou criando uma matriz
que tem 3 linhas por 4 colunas. E aí, ao inicializar, eu utilizei as chaves, tal como nós fazíamos com vetores, né? Fazemos, aliás. E aí, eu abri chaves de novo para indicar que são os 4 elementos da primeira linha, vírgula. Abro chaves para indicar elementos da segunda linha, vírgula. Abro chaves, elementos da terceira linha e fecho a matriz. Essa aqui é uma outra forma de inicializar matrizes em C. Mas se eu quiser, eu posso ocultar as chaves internas, ou seja, eu posso inicializar uma matriz como se fosse um vetor, de uma forma idêntica mesmo agora, de verdade, sem nenhuma diferença. Olha aí, estou criando uma matriz de 3 linhas por 4 colunas e estou simplesmente digitando os valores. Olha. Eu quebrei linha aqui para vocês perceberem que os 4 valores da primeira linha estão aqui, os 4 da segunda aqui e os 4 da terceira aqui. No entanto, se eu quiser, eu não preciso quebrar essas linhas. Então, eu posso inicializar essa matriz desta forma. Então, eu estou inicializando uma matriz 3 por 4. Por ser 3 por 4, isso significa que a matriz tem 12 posições. E eu posso inicializar essas posições simplesmente colocando as 12 posições aqui, tal como nós fizemos. Tá bom? Por que eu posso inicializar uma matriz dessa forma? Aí vem um spoilerzão de todo tamanho para o próximo vídeo, né, dessa aula. Na verdade, uma matriz é um vetor. Tá? É um vetor e a gente tem um esquema ali diferente de indexação, mas é um grande vetor. É um vetorzão, digamos assim. Então, ao criar uma matriz 3 por 4, o que eu fiz na prática foi alocar na memória um bloco de memória onde cabem 12 elementos. Como o tipo da matriz é inteiro, vão caber 12 inteiros, tá certo? 12 vezes 4, 48 bytes. Perceberam como isso funciona, né? Pois é. Então, na verdade, uma matriz nada mais é do que um grande vetor. E é por esse motivo, por essa razão, que eu posso inicializar utilizando essa sintaxe daqui, como vocês estão vendo. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo agora, né? Vamos ver um exemplo. Então, dado uma matriz 4 por 5, vamos supor que eu quero calcular a soma de todos os elementos da matriz. Quero calcular também o somatório dos elementos de cada linha da matriz, armazenando o somatório em um vetor. Como é que fica esse código? Olha aí. Então vamos lá. Primeira coisa que nós fazemos aqui é criar a matriz, né, 4 por 5 de floats, que vai armazenar os elementos que nós queremos. Né? Depois criamos o soma-linha, que é um vetor de tamanho 4. Por que 4? Porque soma-linha vai somar o valor de cada linha. Né? Ou seja, nós vamos ter as somas das linhas ali. Como nós temos 4 linhas, o vetor tem que ter tamanho 4, é claro. E temos ainda um float total que vai armazenar o total, vai somar tudo. Né? O que nós fazemos em seguida? Na linha 7 aqui, nós inicializamos total com 0. É muito importante inicializar o valor das variáveis, né? Uma vez que elas vêm com um valor desconhecido, né? Que nós chamamos aí carinhosamente de lixo de memória. Então, tenho que fazer essa inicialização. E agora eu vou percorrer as linhas, né? Então, para cada linha, eu uso o contador i, né, igual a 0 e menor do que 4 e mais mais. Então, para cada linha, o que eu vou fazer? Soma linha na posição i vai ser inicializado com 0, pelo mesmo motivo que eu inicializei total. Né? E aí eu vou percorrer as colunas daquela linha. Então, vou ter um loop interno j que vai variar as colunas. Né? Então, para cada linha, eu vou testar todas as colunas. No caso aqui, não testar, mas somar. Né? Então, eu vou acumular o valor de todas as colunas, pegando aqui mat na posição i, j, em soma linha na posição i. Então, soma linha na posição i começa com 0, e aí o que acontece? Nós vamos somando, né? Começa com 0, somo dessa coluna, somo dessa, etc. E somo tudo daquela linha. Né? Depois, na linha 18, total vai receber total mais soma linha na posição i, né? Uma vez que total é o total de tudo. Então, eu não preciso ficar somando em todas as iterações, eu posso pegar a soma da linha e acumular em total, tá certo? E aí tem esses 3 pontinhos aqui indicando que tem mais código ali para baixo, porque, é claro, nós calculamos isso por algum motivo, né? Embora o motivo não esteja explicitado no exercício, tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção. Nesse vídeo era isso. No próximo vídeo nós continuamos falando sobre matrizes. Até daqui a pouco, um abraço, tchau, tchau.